Olá, bem-vindo à Sociedade Brasileira de Farmacognosia. A Sociedade Brasileira de Farmacognosia completa seus 40 anos durante o bicentenário da independência. E a Revista Brasileira de Farmacognosia completa 35 anos transpondo o conhecimento. A farmacognosia é a mais antiga das áreas das ciências farmacêuticas, nos levando a uma viagem no tempo até a Era Paleolítica, quando os homens das cavernas utilizavam os recursos naturais para o tratamento de seus problemas de saúde. De lá para cá, o conhecimento adquirido através do uso das plantas medicinais e de outras fontes naturais foi sendo transmitido de geração em geração, consolidando as medicinas tradicionais e os conhecimentos associados à biodiversidade dos povos, contribuindo para a descoberta de fármacos importantes usados na terapêutica, o desenvolvimento de fitoterápicos e a consolidação da fitoterapia. A farmacognosia é uma palavra de origem grega que significa adquirir conhecimento sobre os fármacos, ou ainda conhecer a origem dos fármacos. Até meados do século XVIII, os extratos de plantas e animais, ou ainda as drogas vegetais, eram a única opção terapêutica para os tratamentos de saúde. Foi no início do século XIX que surgiram as primeiras técnicas cromatográficas, que possibilitaram o isolamento dos princípios ativos das fontes naturais, os quais passaram a ser utilizados de forma isolada e pura. Foi nessa mesma época, em 1811, que o termo farmacognosia aparece citado pela primeira vez na obra do médico austríaco Johann Adam Schmidt. Até então, a disciplina que estudava as fontes naturais como recursos terapêuticos era conhecida como matéria médica, termo traduzido na Idade Média da obra do médico grego Dioscórides. Mesmo surgindo apenas no século XIX, a farmacognosia esteve presente desde os primórdios da humanidade, e sua importância reconhecida em diferentes períodos históricos, dos homens das cavernas até os primeiros registros por escrito do uso de plantas medicinais nas medicinas tradicionais chinesa e ayurvédica, que remontam 5.000 anos antes de Cristo. Milhares de anos de uso dos produtos naturais foram associados a lendas, práticas mágicas, rituais enteógenos, empirismo, técnicas e processos que alicerçaram o conhecimento tradicional, que posteriormente passou a ser investigado com bases científicas. A época das grandes navegações, no período do Renascimento, proporcionou um intercâmbio de espécies vegetais medicinais e conhecimentos tradicionais associados, demandando conhecimentos farmacognósticos para reconhecimento das espécies verdadeiras. Os viajantes naturalistas, principalmente entre os séculos XVII e XIX, foram fundamentais para catalogar a natureza e registrar os conhecimentos dos povos a respeito dos recursos naturais. Então, o Brasil é o campeão da biodiversidade. Aqui é o local que tem o maior número de plantas diferentes, né? E essa biodiversidade ela é enriquecida pela sociodiversidade, que veio do encontro das várias e diferentes etnias, de povos que reuniram aqui. E dessa sociodiversidade, principalmente dos povos ameríndios. Os povos ameríndios estão aqui há milênios, né? Tem dados arqueológicos mostrando que eles estão aqui há 30.000 anos usando as plantas, não só medicinais, alimentícias, como pintura, como madeira. Então, a despeito de toda essa riqueza, de toda essa história, de todo esse tempo de uso das plantas, atualmente pouca gente conhece as plantas brasileiras. A partir disso aí, a gente começou a trabalhar nessa linha, né? Recuperando essas informações a partir de bibliografias e documentos escritos sobre as plantas brasileiras. Então, eu comecei, com o meu grupo, a gente começou a recuperar, pegar esses documentos todos, né, e buscar essas plantas, tanto na bibliografia quanto em campo. Trabalhando com a obra dos naturalistas. Por que esse trabalho é importante? Porque as informações coletadas por eles eram informações primárias, recolhidas na época, ainda tinha vegetação nativa, e as pessoas faziam mais uso das plantas nativas, né? E o outro trabalho importante que eu estou fazendo também nessa área de recuperar as informações é com o Frei Veloso, que eu falei para vocês, dos naturalistas que vieram, convidados pelo rei, os europeus, né? Mas o Frei Veloso, ele é brasileiro, é um cientista brasileiro, o primeiro botânico brasileiro, ele foi o primeiro que fez uma flora. Flora é aquele livro que tem a descrição botânica, né? Que tem os nomes científicos. A obra dele é fantástica, é de 1790, tem um livro Flora Fluminensis, que ele escreveu, e dentro dessa obra também tem várias plantas medicinais, né? E aqui a gente está desenvolvendo uma série de atividades buscando trazer de volta para a população informações importantes sobre essas plantas nativas do Brasil aí. Após 1811, o termo farmacognosia substituiu a matéria médica na Europa e se difundiu rapidamente no continente europeu.
definindo-se como a ciência que estuda as drogas de origem natural sob aspectos botânicos, químicos e farmacológicos. Atualmente, o conceito de farmacognosia é muito mais amplo. É uma ciência multidisciplinar que contempla o estudo das propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas dos fármacos, ou dos fármacos potenciais de origem natural, assim como a busca de novos fármacos a partir de fontes naturais. Na Europa, Flückiger e Tschirsch foram dois professores de farmacognosia que trouxeram uma nova visão à disciplina, muito alinhada ao que se pretende hoje em dia. No Brasil, na contramão do restante do mundo, a farmacognosia somente surge em 1925 como disciplina obrigatória nos cursos de farmácia, suplantando de vez a matéria médica. O principal responsável por essa transformação foi o farmacêutico Rodolfo Albino Dias da Silva, único autor da monumental primeira edição da Farmacopeia Brasileira. Rodolfo Albino havia estudado na Europa com grandes nomes farmacognostas da época e percebia a necessidade de trazer os novos paradigmas para o nosso país. Com seu trabalho dedicado de 12 anos na idealização da farmacopeia brasileira, estudou centenas de plantas medicinais nativas, contribuindo enormemente para os conhecimentos e aproveitamento da nossa flora. Rodolfo Albino foi também o primeiro professor de farmacognosia da Universidade do Brasil, atual UFRJ. O marco inicial da farmacognosia no Brasil pode ser considerado o isolamento da pereirina das cascas do pau-pereira, uma importante planta medicinal na época do Império, usado contra febres, por exemplo. Quem isolou essa substância foi um boticário muito famoso na época do Império, Ezequiel Correia dos Santos, e logo depois o seu filho, Ezequiel Correia dos Santos Júnior, que era também farmacêutico, e ao realizar a sua tese de doutorado, estudou a pereirina sob aspectos químicos, botânicos e farmacológicos, aplicando todos os fundamentos da farmacognosia da época. Embora a disciplina, naquela época, não se chamava farmacognosia, mas sim matéria médica. A família Peckolt teve grande importância para a farmacognosia brasileira. Tudo começou com o seu pioneiro, o Theodor Peckolt, que foi um farmacêutico alemão que chegou ao Brasil em 1846 com o desejo de ser um naturalista e estudar a flora nativa do Brasil. Ele chegou a estudar mais de 6.000 plantas sob aspectos químicos e publicou mais de 400 trabalhos entre monografias, artigos e livros, inclusive alguns livros muito importantes, sendo que alguns deles ele escreveu em parceria com o seu filho, Gustavo Peckolt, também farmacêutico. O seu neto, Valdemar Peckolt, médico e farmacêutico, também teve uma contribuição muito importante para a área ao estudar mais de 35 espécies de quinas falsas brasileiras. E ainda, o neto do Teodoro Peckolt e filho do Gustavo Peckolt, o Oswaldo de Lazzarini Peckolt, ele foi um farmacêutico que foi assistente da cadeira de farmacognosia da Universidade Nacional do Brasil, a atual UFRJ. O Oswaldo de Almeida Costa, ele foi o substituto do Rodolfo Albino na disciplina de farmacognosia da Universidade Nacional do Brasil, a atual UFRJ. O Rodolfo Albino morreu em 1931 e o Oswaldo de Almeida Costa já era seu assistente. Então, o Oswaldo de Almeida Costa substituiu o Rodolfo Albino na cadeira de farmacognosia e, em 1933, após concurso, ele assumiu a cátedra, sendo, então, o professor titular da disciplina. O Oswaldo de Almeida Costa, assim como Oswaldo de Lazzarini Peckolt, foram, inclusive, os sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Farmacognosia em 1941. Um marco importante na história da farmacognosia brasileira é a chegada de Richard Vazicki ao país em setembro de 1940. O professor Richard Vazicki foi um personagem muito importante na história da farmacognosia brasileira. Ele era um pesquisador bastante renomado na Áustria, sendo que ele foi diretor do Instituto de Farmacognosia da Universidade de Viena. No entanto, ele tinha divergências com o regime político daquela época. A Áustria foi invadida pela Alemanha e ele foi, então, um opositor ao regime nazista, e por isso ele teve que
fugir da Áustria com sua família. Então, inicialmente, ele foi para França, depois ele foi para Portugal, e como ele conhecia já há algum tempo o professor Oswaldo de Almeida Costa, porque ambos trocavam correspondências sobre assuntos científicos, ele pediu ao Oswaldo de Almeida Costa que conseguisse os vistos de entrada no Brasil para sua família. Então, em setembro de 1940, ele chega ao Brasil com a sua esposa e o seu filho, que é o Roberto Vazicchi, que seria também um nome muito importante da farmacognosia brasileira, inclusive presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia nos anos 90. A chegada do Richard Vazicchi ao Brasil promove uma revolução na forma de pensar a farmacognosia aqui no país. Antes, a farmacognosia ela tinha um viés muito botânico, então se focava muito na análise das drogas vegetais sob aspectos farmacobotânicos. Com a chegada do Richard Vazicchi, ele trouxe todo um arsenal de conhecimentos relacionados à farmacologia experimental. Tanto que, quando ele chegou ao Brasil, logo depois, ele foi atuar no Instituto de Farmacologia Experimental da atual USP, Universidade de São Paulo. Então, a partir desse momento, a partir de 1940, os farmacognostas passaram a olhar o estudo da farmacognosia sob o viés da botânica, mas também da química e da farmacologia experimental. Foi neste contexto da Segunda Guerra Mundial que foi fundada a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, em 4 de março de 1941. Estiveram presentes na reunião de fundação os professores Carlos Stelfeld, Richard Vazicchi, Oswaldo de Almeida Costa, Oswaldo Lazzarini Peccolt, Jaime Pessegueiro Gomes da Cruz e os farmacêuticos Mário F. Gifone e Paulo de Araújo Feio. Os registros históricos mostram que a sociedade ela foi fundada em 1941, tanto que a sociedade, naquele mesmo ano, teve um estatuto redigido e aprovado pelos sócios fundadores. Inclusive, contribuições dos professores de farmacognosia do país inteiro foram enviadas ao Carlos Stelfeld, que as publicou na revista Tribuna Farmacêutica. Chegou-se, inclusive, a realizar uma expedição científica à Restinga, lá na Barra da Tijuca, onde o Carlos Stelfeld, o Richard Vazicchi, o Oswaldo de Almeida Costa e o Oswaldo de Lazzarini Peccolt foram conhecer a flora medicinal daquela região, mas não fica claro o porquê que a sociedade ela não se consolidou em 1941. Os registros históricos dos quais nós temos acesso, eles não mencionam nenhuma vez o nome da Sociedade Brasileira de Farmacognosia pelas próximas décadas, o que só veio acontecer em 1976, com a reativação da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. O fato é que a Sociedade Brasileira de Farmacognosia não se concretizou naquele ano de 1941, vindo a ser novamente mencionada mais de 30 anos depois, mais precisamente no ano de 1974, durante o segundo Fórum Brasileiro de Farmacognosia, que aconteceu em Goiás. Neste evento, o professor Carlos Alberto da Fonseca, da UFBA, sugeriu que fosse criada a Associação Brasileira de Farmacognosia. A proposta foi retomada 2 anos depois, em 1976, durante o primeiro Encontro Nacional de Professores de Farmacognosia, realizado em São Paulo, quando os professores Renato Jacu e Jaime Pessegueiro Gomes da Cruz, ambos da UFRJ, defenderam a reativação da SBF Gnosia. Na ocasião, o professor Oswaldo de Almeida Costa foi eleito presidente de honra e o professor Eduardo Augusto Moreira, da UFPR, o primeiro presidente da sociedade. A Sociedade Brasileira de Farmacognosia ela foi reativada em 1976 e um estatuto foi redigido em outubro daquele mesmo ano. No entanto, a ata de fundação propriamente dita ela é datada de 1º de novembro de 1979 e o estatuto juridicamente foi registrado apenas em 1982, quando começaram oficialmente as atividades da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Ao longo de sua história, a SBF Gnosia teve 11 presidentes e todos contribuíram enormemente para o fortalecimento da farmacognosia no Brasil. Foi a partir de 1984 que a SBF Gnosia começou a ser mais ativa, nas 2 gestões do professor Fernando de Oliveira da USP, de São Paulo. Em 1985 foi criado o Informe SBF, uma publicação periódica de caráter de divulgação científica,
numa época em que nem se discutia sobre isso. O informe SBF foi o que inspirou a revista Flora, novo veículo de divulgação científica da SBF Gnosia, lançado em 2020. A revista surgiu durante a pandemia de Covid-19. O primeiro número foi lançado em novembro de 2020 por um anseio dos associados para ter uma revista de divulgação de projetos de extensão, de artigos de ensino, artigos sobre fake news, né, e outros tipos de assunto que muitas vezes não são contemplados em revistas de publicação de artigos científicos. Ela está também sendo considerada um grande sucesso, né, pelo conteúdo que está sendo abordado na revista. Nós temos várias sessões que podem ajudar e fortalecer o ensino de farmacognosia no país, mostrar vários exemplos de projetos de extensão na área de plantas medicinais, fitoterápicos, exemplos de sucesso que podem ser implantados em outras cidades, em outras regiões. Na parte de ensino de farmacognosia, tanto artigos que relatam novas formas de abordagem do conteúdo de farmacognosia, novos métodos de ensino, métodos de avaliação que podem ser aplicados no ensino de farmacognosia, assim também como novas aulas práticas, novas experiências que podem ser aplicadas, que tornem as aulas mais atrativas, né, para os nossos alunos, assim como podem ser aplicadas também em projetos de extensão, como em escolas, né, aulas práticas fáceis que podem ser reproduzidas em qualquer lugar. Nós temos sempre o artigo de capa, que a gente tenta trazer assuntos da atualidade, assuntos importantes, né, da área de farmacognosia, de plantas medicinais, fitoterápicos, uma sessão sobre fake news, porque nós precisamos cada vez mais combater, porque elas é como uma avalanche, né, as notícias nessa área. A população, de modo geral, acredita que tudo que é natural não faz mal, então nós precisamos combater e explicar sobre o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Temos também sempre uma sessão sobre qual é a plantas nativas do Brasil, para mostrar a importância dessas plantas, uma sessão sobre moléculas também importante, sobre o potencial farmacológico de moléculas obtidas principalmente de plantas nativas brasileiras, né? E uma biografia sobre personagens importantes da área de farmacognosia no país, para que sirvam de inspiração para os jovens, né? Para quem está atuando na área. Em julho de 1986, foi lançada a Revista Brasileira de Farmacognosia, que mais de 35 anos depois é um dos periódicos científicos mais importantes na área de farmacognosia e produtos naturais no Brasil e também com repercussão internacional. Bom, a revista foi uma criação, um sonho do professor Fernando de Oliveira, da USP, quando ele assumiu a sociedade no início dos anos 80, ele, desde a primeira reunião, ele já falava da intenção da sociedade ter uma revista de farmacognosia. E a revista sempre foi uma revista pequena, para os moldes da época, da ciência no Brasil na época, e ela foi, então, crescendo gradativamente. Teve períodos que ela não conseguiu ser publicada, outras vezes os números eram conjuntos, porque havia falta de recursos e não era tão divulgado, e a ciência no Brasil também não era como é hoje. Lá pelo ano 2000, o professor João Carlos de Mello e a professora Cláudia Simões assumiram, então, a revista e deram um outro ar para ela, mais abrangente. E depois o professor Barbosa, lá da Paraíba, que reformatou todinha a revista, dando assim, fazendo ela em colunas, como as revistas internacionais, e ele, então, deu outras perspectivas. Houve sempre uma tentativa de manter a revista e que ela crescesse. Em 2009, foi quando eu assumi a sociedade e trouxe ela aqui para Curitiba, e nós começamos uma nova era. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar a revista totalmente online. Quando havia sido oferecido pelo Cielo o sistema para usar o Open Journal System, o OJS, e que dava possibilidade da gente fazer a administração da revista totalmente online, com mensagens automáticas para os autores e que podiam acompanhar o trabalho da revista.
já em 2013, quando nós começamos a fazer uma parceria com o publisher, que foi a Elsevier, a revista teve uma outra cara. Nós começamos a ter acesso a um novo sistema de administração da revista e a revista se internacionalizou no sentido de divulgação dos seus artigos, porque publicar Open Access no Science Direct era uma coisa muito boa para a revista, e isso fez com que o fator de impacto fosse gradativamente crescendo e a revista tendo mais acesso, e isso aconteceu até 2019. Durante esse período, a revista também teve vários assessores, vários editores associados que contribuíram muito. Alguns deles estão até hoje, e as publicações desde 2010 passaram a ser todas em inglês, e mesmo com o nome em português, a revista hoje tem acesso no mundo todo, e ela tem sido assim um orgulho para a nossa sociedade. E assim nós vamos divulgando o que se produz em ciência brasileira na área de farmacognosia no mundo inteiro. Ao longo destes 36 anos de existência, a revista contou com o trabalho dedicado de 7 editores-chefes: o professor Fernando de Oliveira, o professor Vicente de Oliveira Ferro, a professora Cláudia Maria Oliveira Simões, o professor José Maria Barbosa Filho, o professor Cid Aimbiré de Moraes Santos, a professora Mike Weber Biavati e, atualmente, o professor Rogério Pereda Miranda. Em 1997, foi organizado o primeiro Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, em Araraquara, São Paulo, coordenado pelo professor José Carlos Tavares de Carvalho, atualmente na Unifap. Em 1998, assumiu a presidência o professor João Carlos Palazzo de Mello, da UEM. Realizei algumas atividades, não somente eu, mas toda a diretoria, e uma delas foi a regularização da sociedade junto aos cartórios, e também uma atualização do Estatuto da Sociedade à época. Nesse período, nós tivemos várias alterações, né, no Estatuto, tivemos várias discussões em vários eventos da sociedade, e uma das coisas que promoveram essa mudança na sociedade, ao meu ver, foi o aumento do número de associados, que nós não tínhamos muito na época. Nesse período de tempo, eu consegui ampliar e montar um banco de e-mails, que eu passei adiante depois. Nesse período também não foi muito fácil, porque em 1998, 99, a internet não era uma coisa tão acessível em termos de formação e de conhecimento, e mesmo assim nós montamos uma página, né, para facilitar o contato com os associados e fazendo essa divulgação. Criamos também nessa página da internet o informativo, sempre às sextas-feiras, e aí com isso as pessoas tinham tempo para ler os seus e-mails e o informativo durante o final de semana. Nesse período, nós participamos de diversos eventos científicos no Brasil. Eu ia praticamente em todos eles, que houvesse uma possibilidade de divulgação da revista e da sociedade, levava a revista, fazia divulgação, conseguia novos associados, fazia a divulgação da revista e entregava a revista fisicamente, para que houvesse uma melhoria e uma ampliação do processo de divulgação da sociedade. Nesse interim, nós conversamos dentro da diretoria e retomamos aquilo que seria o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, que acontece até hoje. Havia tido o primeiro simpósio, assim denominado, pelo professor Tavares, na Unesp em Araraquara, e nós fizemos a retomada desse simpósio sem alterar o nome, o título do evento, então ficando o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, e fizemos o segundo, o terceiro, auxiliamos na elaboração do quarto, e daí em diante ele continua até hoje, né? O que acontecia antigamente, até 1998, é que a sociedade se reunia durante o Simpósio Brasileiro de Plantas Medicinais. Nesse interim, em 2000, nós solicitamos um mandato tampão de 1 ano para que nós pudéssemos realizar eleições somente durante o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia. A reunião da sociedade aconteceu em Recife e os membros associados entenderam que seria extremamente importante, interessante e que seria muito legal
que nós pudéssemos ter uma eleição de diretoria durante o nosso próprio simpósio. E isso foi aprovado. Então, eu tive um mandato tampão de 1 ano, e isso promoveu uma alteração. Tanto é que, no ano seguinte, nós tivemos o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, e nesse simpósio nós elegemos a diretoria. E, a partir daí, passou a ser dessa forma. Tanto é que as eleições da diretoria da Sociedade Brasileira de Farmacognosia ocorrem durante o Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, ou anteriormente ou posteriormente, em função de algumas pequenas alterações. Em 2003, a SBF Gnosia transferiu-se para o Nordeste, quando a primeira presidente mulher foi eleita, a professora Juceni Davi, da UFBA. Na época, eu fui eleita com a proposta de modernizar a sociedade, no sentido de manter os seminários ativos que vinham acontecendo corretamente na gestão do professor Joãozinho. Eu me propus a filiar a sociedade à SBPC, que na época e até hoje é a grande sociedade abrangente de todas as demais sociedades do país. Então, ainda tudo na forma do papel e tendo acesso assim, muito pouco às páginas, eu fiz essa solicitação. A gente atendia todos os requisitos da SBPC, que eram ter periodicidade no seminário, a pelo menos 3 seminários, e também ter uma revista indexada. E isso foi feito. Nós indexamos a revista e conseguimos a filiação à SBPC. Na época, ampliamos muito o número de sócios. Em 2005, o professor Emídio Vasconcelos Leitão, da UEPB, assumiu a presidência por 2 mandatos. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar informatizar a sociedade. Partimos para a criação de um site onde os sócios poderiam preencher seus próprios cadastros, e muitos sócios aderiram naquela época. Eu criei um amor muito grande pela revista e pela sociedade como um todo. Em 2009, o professor Cid Ambiré de Moraes Santos, da UFPR, torna-se presidente. Logo no início, conversando com a professora Mike sobre um plano de trabalho, a professora Mike sugeriu: por que não fazemos uma escola de verão? Falei, ótimo, ótima ideia, então vamos organizar. E será que dá tempo? Tal? E nós organizamos, então, a primeira escola de verão em Florianópolis, e foi muito boa. Era um estilo de 1 semana de estudos, toda tarde, e terminava à noite com uma palestra que nós convidamos pesquisadores da área do Brasil inteiro, e aulas, acho que haviam cerca de 10 áreas de aulas, né, salas de aulas com vários temas. E a ideia era assim: de manhã você ia para a praia, ou dormia, ou fazia o que quisesse, à tarde aula, final da tarde uma palestra de interesse geral para todos. E foi um sucesso. Eu achei que nós tivemos um grande resultado, as pessoas gostaram muito, e nós tivemos a ideia de fazer, pelo menos durante essa gestão, 4 escolas de verão, contemplando biomas e discutindo, então, assuntos dos biomas. Foi uma marca nossa fazer essas escolas de verão durante todos os 4 anos, né, 2 gestões que eu fui presidente. Em todas elas, nós tivemos uma participação muito grande da diretoria, e nós conseguimos fazer com que a sociedade também, durante esse período, ela, com as escolas de verão e outras atividades que foram feitas, recuperar outros ex-associados. Ao convidar pessoas para falarem nas escolas de verão, ou darem aulas nas escolas de verão, eles foram vendo a importância da farmacognosia dentro da sua área de atuação, e a importância política da própria Sociedade Brasileira de Farmacognosia. O professor Cid foi ainda presidente nas gestões de 2011 a 2013 e 2015 a 2017.
Em 2013, a professora Laila Salmen, da UNB, assumiu a presidência e foi responsável pelo processo de internacionalização da SBF Gnosia. Um importante crescimento científico e internacional da sociedade foi o primeiro simpósio internacional de farmacognosia, realizado junto com o 8º Simpósio Brasileiro, em abril de 2012, em Ilhéus. Essa primeira versão internacional do simpósio cumpriu com seu papel de divulgação do que tinha de mais moderno na área, mas foi também muito importante para consolidar os contatos dos estudantes com pesquisadores, a fim de proporcionar os deslocamentos na época feito graças ao Ciências Sem Fronteira. Nós recebemos, na realidade, professores de 12 países diferentes. E também facilitou os deslocamentos entre as instituições brasileiras, né, as diferentes instituições dos diferentes estados. Neste evento internacional, eu escolhi como nosso presidente de honra o pai da farmacognosia no Brasil, o querido Dr. Raimundo Braz Filho. E como presidente, aprovamos um projeto no edital CNPq para a internacionalização das sociedades científicas brasileiras, intitulado A Integração da Sociedade Brasileira de Farmacognosia à Comunidade Científica de Produtos Naturais, o que permitiu formalizar a parceria com as sociedades americana, a ASP, e a sociedade francesa, a FERP. O projeto foi adotado pelas 3 sociedades como uma preciosa oportunidade de internacionalização, né? As 3 sociedades foram integradas como co-irmãs durante 5 anos. Essa oportunidade intensificou a inserção da gnosia brasileira junto aos organismos internacionais representativos da área de produtos naturais. Sou muito grata, né, por fazer parte da história da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. É um grande orgulho para mim. Em 2017, o professor Leopoldo Barato assumiu a presidência e suas 2 gestões buscaram resgatar as discussões a respeito do ensino e da extensão na área da farmacognosia. Eu fui presidente durante 2 gestões, entre 2017 e 2019, e depois 2019 e 2021. E atualmente eu sou vice-presidente na gestão 2021 a 2023. Então, durante a minha gestão, eu procurei resgatar os debates e as discussões a respeito do ensino de farmacognosia, discutindo toda a questão dos componentes curriculares e carga horária, uma vez que o ensino ele não é homogêneo no Brasil inteiro, e também trazer à luz e evidenciar aspectos da extensão universitária em farmacognosia. Então, participei de vários eventos onde eu apresentei projetos e ações de alguns sócios da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, e, ao mesmo tempo, impulsionamos a criação da revista Flora. Além do mais, uma das minhas metas foi resgatar a realização dos eventos regionais, que são eventos menores, porém de um amplo alcance regional, possibilitando que pessoas, profissionais, estudantes e professores de regiões mais afastadas dos grandes centros tenham a oportunidade de participar de eventos com qualidade científica, como são os eventos da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Então, dessa forma, eu pude auxiliar na organização dos eventos regionais em 2018, de Blumenau e de Santarém, e em 2019, do evento regional de Tiradentes, além de colaborar na organização dos eventos regionais de Manaus, Ponta Grossa e Penedo, que aconteceram após as minhas gestões, porque eles foram adiados em decorrência da pandemia de Covid-19. Também durante a minha gestão, na realização do 12º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, estimulei a criação do Prêmio Fernando de Oliveira, para reconhecer e homenagear os profissionais, professores e pesquisadores da farmacognosia no Brasil. E esse prêmio ele passou a ser entregue a esses homenageados sempre nos simpósios nacionais a cada 2 anos. O primeiro homenageado, não poderia ser diferente, foi o professor Fernando de Oliveira, que
foi um grande nome da farmacognosia. Uma das metas das minhas gestões foi organizar a história da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Então, a partir do resgate histórico, partindo-se da análise documental de atas, documentos, materiais históricos e imagens, eu pude criar e organizar um livro, que é a Farmacognosia no Brasil, Memórias da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, que está disponível para download no site www.farmacognosianobrasil.com. É um e-book gratuito que contou com a colaboração de vários pesquisadores e professores da área da farmacognosia no Brasil. Em 2021, o professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves veio a se tornar o atual presidente da sociedade, com o compromisso de fortalecer ainda mais a farmacognosia no Brasil. O esperado futuro da farmacognosia. A farmacognosia, por ser uma disciplina multidisciplinar e transversal, e impulsionada por novas tecnologias analíticas, a farmacognosia é uma disciplina que sempre vai estar relacionada ao mundo atual, visando a descoberta de novos fármacos para uso na medicina moderna. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Tem acesso também ao livro Memórias, o qual conta um pouco da nossa história e da nossa Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Obrigado. De 1811 até os dias atuais, a farmacognosia evoluiu muito. Estariam, então, os profissionais farmacêuticos preparados para acompanhar as mudanças? As universidades conseguirão oferecer infraestrutura e currículos apropriados? Como professores e pesquisadores da área de farmacognosia, devemos nos inspirar no legado dos antigos mestres farmacognostas, que, enfrentando também os obstáculos de suas épocas, não esmoreceram e pavimentaram os caminhos para que pudéssemos hoje trilhar e continuar a inspirar novas gerações de estudantes e futuros cientistas.